Pare. Não role a tela. Há algo com o seu nome se movendo agora mesmo em direção à sua casa. E não é um aviso. É um encontro. Você vem de um deserto longo, onde o silêncio de Deus parecia uma sentença de esquecimento. Mas hoje, um suspiro silencioso abriu uma exceção no tribunal do céu. O que está vindo não vai pedir licença, e você precisa estar pronto para o que entregarei agora. Você sente a sua alma em estado de alerta permanente, como se um alarme silencioso estivesse tocando dentro do peito, sem parar. O seu corpo já não sabe o que é o descanso. Você desperta às 3 da manhã com um aperto que não tem nome, uma vigília forçada à espera de uma confirmação que nunca chega. É o cansaço de quem carrega o peso de uma visitação sem entender que o tempo mudou. Decisões simples agora te paralisam, e as escolhas que toma na urgência já nascem com um sabor amargo de erro. Você diagnosticou o padrão, sabe que está repetindo o mesmo ciclo em contextos diferentes, mas parece não ter a ferramenta para quebrar essa corrente. É a paralisia de quem sente que está a um passo da vitória, mas teme tropeçar no próprio julgamento por falta de clareza espiritual e discernimento. E o mais doloroso é que esse peso vazou para a sua mesa de jantar. Sua esposa ou marido já aprenderam a não perguntar como foi o seu dia, porque o seu silêncio deu a resposta. Seus filhos pararam de te chamar para as coisas pequenas, porque sentem que você está presente no corpo, mas ausente na alma. Você chega em casa e o ambiente pesa, descarregando sobre quem ama o fardo do mundo lá fora. Vou te mostrar exatamente onde você realmente esteve nos últimos meses, de uma forma que finalmente fará o seu silêncio fazer sentido. Você vai se reconhecer no que eu descrever, não de modo geral, mas no específico daquela noite. Farei isso entregando 3 palavras do hebraico antigo que guardam o segredo de Salomão para os momentos de transição. Essa decodificação do que foi selado acontece agora dentro deste vídeo profético. No final vou declarar 3 nomes autorais sobre você. Não será uma bênção genérica, mas uma comissão específica que garantirá que você não saia daqui como chegou. Mas escute, se você sair agora, interrompe o ciclo desse encontro antes que o selamento seja concluído. Se você ficar até o último segundo, sairá com algo que permanece. Se sair no meio, sairá sem o selamento e sem o instrumento para defender sua casa hoje. Pense na sua vida como uma semente no rigor do inverno. O chão está duro, o cenário é escuro e não há nenhuma evidência externa de vida para quem olha de fora. Mas essa semente não foi jogada ao acaso. Foi colocada ali com intenção por mãos que sabiam exatamente o que estavam plantando. O que parece morte é, na verdade, a pressão necessária para que o que está dentro de você finalmente rompa a casca. A verdade é que você não tem lutado mal. Você só tem lutado sem o instrumento que te foi prometido. Imagine um carpinteiro tentando erguer um palácio usando as mãos vazias. O esforço é heróico, mas o resultado é o esgotamento. Existe uma ferramenta de discernimento que Salomão deixou registrada para que escolhidos como você não sejam esmagados pelo peso da própria bênção. Você só não sabia que ela existia até este encontro. Escreva agora nos comentários: eu estou aqui. Esse é um decreto de posicionamento espiritual. E sobre esse cansaço e esse peso que você leva para dentro de casa, Salomão deixou registrada uma chave de 2 minutos que cabe perfeitamente no seu dia comum. Vou te mostrar como acessar essa ferramenta mais adiante, porque ela é o segredo para governar o que está chegando. Guarda isso no fundo da sua mente agora mesmo. Se por algum motivo urgente precisar sair antes do fim, esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço, fique até o final. Sem o contexto da revelação que vou entregar agora, essa chave não terá a mesma força para abrir a porta que está na sua frente. O que eu vou te mostrar a seguir separa quem apenas recebe o milagre de quem o governa. Antes de darmos o próximo passo, reflita sobre uma única coisa que desafia a lógica do mundo que te cerca. O que acontece com uma semente que ninguém plantou aos olhos humanos, que ninguém regou com incentivos e que o mundo jurou que já estava morta.
mas que mesmo assim insiste em crescer e romper o concreto? A resposta para essa pergunta é o nome hebraico da estação específica que você está vivendo agora. Você chegou aqui porque algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada, o decreto do seu Moed foi emitido, e agora começa a parte que a maioria perde. Porque entre a batida de Deus na porta da sua alma e o encontro cumprido no dia comum na cozinha da sua casa, existe um intervalo. Um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você. E é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado, mas porque você chegou em casa na segunda-feira de manhã, o relógio de areia voltou a correr e você não tinha o instrumento para sustentar a visitação que recebeu. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é apenas um título de livro de história, é um registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando ele teve a chance de pedir qualquer coisa diante do Criador, ele não pediu riquezas, não pediu vida longa e não pediu a cabeça dos seus inimigos no prato. Ele pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com aquele pedido que deu a sabedoria e deu todo o resto em abundância. Salomão julgou a disputa das duas mães quando ninguém mais no reino sabia o que fazer. Ele escreveu 3.000 provérbios que ainda hoje governam as nações. Ele governou Israel no ápice histórico que aquela terra jamais viu. A rainha de Sabá viajou meses de camelo apenas para testar essa sabedoria. E quando o viu, disse que nem a metade lhe havia sido contada. O próprio Jesus, em pessoa, citou Salomão pelo nome como referência de glória. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Ele a deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta, apenas esperando a mão do portador certo. Ele deixou registrado como parar de colidir com as mesmas pedras e de bater a porta na cara do seu Moed quando o mensageiro finalmente chegar, para que o seu discernimento seja a luz que corta a neblina da incerteza e não a paralisia que te faz recuar. Ele deixou registrado como cruzar o umbral da sua casa e ser o sentinela que blinda o ambiente, impedindo que a colisão do seu destino derrube o teto sobre a cabeça da sua esposa e filhos, para que sua família finalmente respire e não precise de você resolvido, precise de você presente no jantar, sendo a coluna firme que eles esperam, e deixou registrado como andar com a coluna erguida de quem já ouviu o estalo do silêncio antes de Deus falar, para você parar de decidir no aperto, parar de pedir conselho a quem te afunda e parar de acreditar em quem vende milagres baratos enquanto o seu relógio de areia corre. Antes de eu nomear o instrumento, mova o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica. Só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. É um guia escrito principal em PDF que você lê em uma sentada de 40 minutos, mais o áudio do Ritual do Sono do Justo em MP3 para ouvir antes de dormir e o guia escrito dos 7 decretos da manhã em PDF para abrir na primeira hora do dia. Está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. É a união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica, que tiram você do estado de sobrevivência e te trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: "E eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã." Junto com o guia principal, vão 2 instrumentos que eu coloquei ali porque, sem eles, o guia teria um buraco. O primeiro é o Ritual do Sono do Justo. 10 minutos antes de dormir, você será guiado pelo que está no Salmo 4:8. "Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança." Não é uma técnica de relaxamento moderno, é o ato de entregar à guarda de quem não dorme o que você carregou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão sobre o relógio de areia por algo que já está nas mãos de alguém, que não precisa de você acordado para defender o que é seu. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes da primeira mensagem que o mundo tentar escrever em você. São 7 decretos
pronunciados em voz própria, tirados da sabedoria de provérbios que posicionam o dia antes que o dia te posicione. É a sua postura de herdeiro sendo estabelecida antes que o calendário, as contas e a rotina falem mais alto que o seu Emoed. E o valor, o valor. Menos que um cafezinho da tarde. Menos que um almoço simples de sábado com a família. Menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco, vale o que o homem mais sábio da terra deixou registrado por 3 milênios. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e o instrumento fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, usar por 1 semana e não servir, você manda um único e-mail e recebe o seu dinheiro de volta por inteiro. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus. O ritual do sono do justo fica com você. O despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã fica com você. Mesmo depois do reembolso. Isso não é uma concessão generosa. É o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. E o risco de não testar é o risco de sair daqui com o decreto aberto no céu e perdê-lo na segunda-feira de manhã por falta de ferramenta. Várias pessoas aqui no canal, nas últimas semanas, já receberam esse instrumento. Pais, avós, gente que carrega a casa inteira nas costas. Eu li mensagens de quem voltou a dormir a noite inteira pela primeira vez em meses. De um marido que se sentou à mesa no jantar e a esposa percebeu a diferença no olhar dele sem precisar perguntar nada. De uma avó que conseguiu rezar com o neto sem o peso do dia atravessando a oração. Não é mágica. É o instrumento certo na mão certa. E enquanto eles dormem hoje à noite com a alma entregue, o seu calendário continua correndo. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro, com a alma ainda em alerta, é hoje. Talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar pensando nas batalhas e no vento que vira as páginas da sua vida é amanhã. Talvez em 6 horas. Cada noite sem o ritual do sono do justo é uma noite que seu corpo vai pagar o preço. Cada manhã sem o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã é uma manhã que o mundo reescreve o seu destino primeiro. O custo de adiar não é 0, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome da exceção que foi aberta no céu por causa do que você fez hoje. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. Há um mapa invisível sendo desenhado na sua rotina agora, e esses sinais não são sintomas de uma queda, mas a validação de que você foi marcado para o que está chegando. Você tem se sentido estranho no seu próprio mundo, como se as roupas que você vestia ontem não servissem mais na alma hoje. O céu não está te ignorando. Ele está te isolando, para que o ruído de fora não te faça perder a batida sutil na porta que está prestes a acontecer. Preste atenção a cada um desses 5 sinais, pois neles está o selo da sua identidade nesta estação. O primeiro sinal é espiritual e se manifesta no tom da sua oração. Você percebeu que as palavras que antes traziam alívio imediato agora parecem bater no teto e voltar. Não é falta de fé, é que o tom mudou. Você não consegue mais orar por coisas superficiais. Há um gemido no peito que a linguagem comum não alcança. O que você sentia como um céu de bronze é, na verdade, o silêncio que precede o decreto do Moed. Deus não quer que você peça o de sempre, porque o que Ele está enviando é o que você nunca viu. O segundo sinal é prático e atinge o centro das suas decisões. Você sente um peso inominável no dia comum, como se cada escolha, por menor que seja, exigisse uma energia que você não tem mais. Você diagnosticou o padrão, sabe exatamente onde está errando e prometeu a si mesmo que não repetiria aquele ciclo,
mas quando chega no limiar da decisão, parece que uma força invisível trava seus pés. O que parecia paralisia é, na verdade, o céu impedindo que você avance sem o instrumento de discernimento que Salomão usou. O terceiro sinal é o mais profundo e acontece dentro da sua casa, no umbral da porta. Você chega do trabalho e o ambiente pesa. Há um silêncio na mesa de jantar que grita mais que qualquer discussão. Sua esposa ou seu marido já aprenderam a não perguntar como foi o dia. E seus filhos pararam de te chamar para brincar porque sentem que você é uma presença ausente, cercada por um peso que eles não compreendem. O que parece distância familiar é a sua alma tentando descarregar um fardo divino em um lugar que deveria ser de repouso. O quarto sinal se manifesta na drenagem dos seus recursos e da sua energia vital. Você sente brechas que se abrem no seu dia comum, onde o tempo escorre entre os dedos e o dinheiro parece desaparecer em pontos invisíveis de necessidade. Às 4 da tarde, sua energia física desaparece e você entra em um modo de sobrevivência apenas para chegar ao fim do expediente. O que parece má gestão ou azar é o sinal de que o seu antigo recipiente está rachando, porque o Moed exige que você receba um vinho novo que o seu velho jarro não suporta. O quinto sinal é o silêncio como única resposta. Você pediu um sinal, pediu uma confirmação, pediu que uma porta se abrisse ou se fechasse para que você pudesse descansar o coração, e a única resposta que obteve foi o estalo do silêncio no quarto escuro. Esse silêncio não é a ausência de Deus, é a câmara de pressão onde Ele está refinando o seu espírito. O silêncio é a garantia de que o encontro não é uma possibilidade, mas uma certeza já agendada no calendário da eternidade, aguardando apenas a sua prontidão. Se você se reconheceu em pelo menos 3 destes 5 sinais, você não está perdendo o juízo, você está ganhando uma nova identidade. O peso que você sente é o peso da glória tentando encontrar um lugar para pousar na sua vida. Não lute contra o alerta no seu peito, entenda-o como a batida de Deus no seu umbral. Escreva agora mesmo aqui nos comentários para selar este momento. Eu carrego o que ninguém mais carrega. Ao dizer isso, você aceita o encargo e se posiciona como o sentinela que não dorme no vigia. Entenda que você está em uma câmara de pressão espiritual. O que você sente como um esmagamento constante, dia após dia, é o processo que transforma o carbono em diamante. O carvão reclama da pressão porque quer continuar sendo carvão, mas o mestre lapidador sabe que sem esse peso insuportável, o brilho que está escondido no seu âmago nunca veria a luz. Cada noite em claro e cada silêncio na mesa de jantar é 1 quilo de pressão necessário para forjar o seu novo nome. Você não está sendo destruído, você está sendo refinado. Antes de eu te entregar o nome hebraico do que você carrega, preciso te lembrar de uma coisa fundamental. O instrumento que Salomão deixou registrado, aquela chave de 2 minutos que mencionei no começo, ela não substitui o nome que você vai receber agora. O código da sabedoria de Salomão serve para te ajudar a sustentar esse nome no dia comum, na segunda-feira de manhã, depois que o êxtase desse vídeo passar. Primeiro, eu vou te dar o nome da sua estação. Depois, eu te entrego o instrumento para governá-la. Fique atento. Há uma palavra específica no hebraico antigo que define exatamente o que está acontecendo com você neste segundo. É uma palavra que Eclesiastes guardou como um segredo para quem sente o vento virar a página da vida, sem tocar o papel. Quando eu pronunciar essa palavra, a neblina na sua mente vai se dissipar e você nunca mais vai olhar para o seu cansaço da mesma forma. O mistério está prestes a ser revelado agora. Fique comigo. Feche os olhos. Respire fundo. Coloque a mão sobre o peito agora. Sinta a batida do seu coração. Esse tambor que marca o ritmo de uma jornada que até este segundo parecia não ter destino. O que eu vou te entregar agora não é uma teoria. É a decodificação do seu cansaço. Você sentiu o arrepio, sentiu a urgência e sentiu o peso que nenhum médico ou conselheiro conseguiu nomear. Há um arquivo selado na sua alma que está prestes a ser aberto por uma vibração que atravessou milênios. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o seu radar espiritual
captou a aproximação de algo que o mundo físico ainda não consegue ver. O silêncio que te cercava não era vácuo, era a prontidão de uma câmara sagrada aguardando o código correto para liberar o acesso. Existe uma palavra no hebraico antigo que é o código mestre para o que você está vivendo agora. Essa palavra é Moed. Repita comigo, mesmo que em pensamento. Moed. Muitos traduzem essa palavra de forma rasa, chamando-a apenas de tempo ou estação. Mas isso é tocar apenas a casca de um mistério profundo. Muitos dizem que é apenas uma data no calendário, mas isso é uma definição insuficiente para quem carrega o que você carrega. Se você olhar para a sua vida hoje como um relógio de areia que parou de correr, ou como o vento que vira as páginas do livro da sua história sem que sua mão toque o papel, você começará a entender o que é o Moed. Não é o tempo comum, o Cronos que o mundo conta em segundos. É o tempo determinado, o encontro marcado que interrompe o seu tempo comum para estabelecer a vontade do rei. O Moed é a batida na porta no meio da noite, quando você não esperava ninguém, mas sua alma já estava de pé com o coração acelerado. É o farol que corta a neblina da sua incerteza e te mostra que o porto está mais perto do que o seu cansaço sugeria. Viver um Emoed sem saber o nome dele é como ser esmagado por uma carruagem de fogo quando você deveria estar sentado nela como o condutor. É por isso que você se sente exausto. Você está tentando tratar como um fardo o que, na verdade, é uma visitação. A palavra Moed ressignifica o seu alerta. O que você chamava de ansiedade, o céu chama de prontidão. O que você chamava de insônia, o céu chama de vigília de recepção. É a colisão do céu com o seu dia comum. Ouça com a alma o que foi registrado em Eclesiastes 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando Salomão escreveu essas palavras, ele não estava fazendo poesia. Ele estava ditando uma lei de governo espiritual. Ele estava dizendo que o seu cansaço não é um erro de percurso, mas um componente do seu tempo determinado. Há um propósito debaixo do céu que escolheu este exato momento para colidir com a sua mesa de jantar. Se o céu tem um tempo para cada coisa, o seu silêncio atual também tem um nome e um lugar no calendário da eternidade. Você não está à deriva em um mar de incertezas. Você está em rota de colisão com o seu destino. Guarde esta verdade no centro da sua força. Este período tem um nome antes de ter um fim. Você estava lutando contra um inimigo anônimo, mas agora você sabe que está dentro de um Moed. Ao nomear a sua estação, você retoma o comando sobre o seu território espiritual. O relógio de areia que parecia travado agora faz sentido, pois ele não mede a duração da sua dor, mas a proximidade do seu encontro. O silêncio de Deus que estala no seu quarto escuro agora tem uma tradução. É o som dos passos do mensageiro no corredor da sua vida. O encontro não está apenas chegando, ele já está no seu umbral, esperando que você posicione o instrumento de discernimento para abrir a porta sem vacilar. Pense novamente naquela semente no rigor do inverno que mencionei no início. Agora você entende que o inverno não era uma punição, era o Moed da semente. Era o tempo determinado para que ela rompesse o concreto da sua antiga identidade. A pressão que você sente no peito é a vida tentando sair de dentro de você, e o código Moed é o calor que faz a casca estalar. Você foi plantado com intenção. O cheiro de chuva que você sente no espírito, antes mesmo da primeira gota cair, é a confirmação de que a seca do seu silêncio chegou ao limite. O encontro marcado é a colisão divina que restaura o que o tempo comum tentou desgastar na sua casa e na sua mente. Escreva agora nos comentários para selar essa revelação. O meu Moed chegou. Esse não é um pedido, é uma constatação de autoridade. Ao digitar essas palavras, você para de fugir da batida na porta e se torna o anfitrião do seu próprio milagre. A neblina que cobria o seu discernimento está se dissipando porque agora você tem um mapa. O que parecia ser o fim da sua linha é, na verdade, o início da linhagem de governo que Salomão estabeleceu para os seus escolhidos.
Você não está mais no escuro. Você está no centro de uma agenda celestial que não aceita atrasos e não conhece impossíveis. O peso que você carrega na mesa de jantar está prestes a se transformar no banquete da sua vitória. Agora que você sabe o nome do que carrega, eu preciso te mostrar algo ainda mais profundo. Alguém carregou exatamente esse mesmo Moed antes de você, em um momento de transição que parecia impossível de governar. E o que aconteceu com essa pessoa, no silêncio de uma noite em Gibeon, vai mudar completamente a forma como você vai acordar amanhã de manhã. Houve um segredo entregue naquela noite que separou o sucessor do fracassado, e eu prometi que voltaria a isso. É agora que a história de Salomão e a sua se tornam uma só. O que vem a seguir é o que vai blindar o seu umbral para sempre. Fique comigo. Você se vê hoje exatamente como um herdeiro que recebeu as chaves de um palácio, mas ainda não sabe como abrir a porta principal. Você olha para o trono da sua própria vida e sente o peso de uma coroa que parece grande demais para a sua cabeça, enquanto o mundo lá fora espera que você saiba exatamente o que fazer. Esse estado de transição, esse intervalo entre ser chamado e ser estabelecido, é onde a alma mais sofre com o alerta. Você sente que o seu tempo comum parou, mas a pressão sobre os seus ombros só aumenta, como se estivesse sendo preparado para algo que exige uma força que você ainda não encontrou em si mesmo. Pense em Salomão quando chegou a Gibeon. Ele estava no início de tudo, sentindo o peso da linhagem de Davi e a responsabilidade de um reino que não aceitava amadores. Ele não estava em um banquete, ele estava em um lugar de sacrifício, no silêncio da noite, onde o único som era o estalo das chamas e o bater do seu próprio coração acelerado. Salomão não dormia o sono do esquecimento. Ele vivia a vigília de quem sabe que a estação mudou e que o antigo jeito de viver já não servia mais para os desafios que o sol traria na manhã seguinte. Ele estava no epicentro do seu próprio Moed, aguardando uma sinalização que desse sentido àquela pressão. Deus não enviou um exército para protegê-lo, nem abriu os cofres das nações naquele sonho no meio da noite. Em vez de entregar a solução pronta, Deus entregou uma pergunta que testaria o seu discernimento. E Salomão, em um momento de sabedoria prática absoluta, não pediu o fim das batalhas ou o ouro que comprava alianças. Ele pediu o instrumento. Ele pediu um coração que ouvisse, uma mente que discernisse entre o bem e o mal, para que pudesse governar o encontro que Deus havia colocado em suas mãos. Ele entendeu que, se tivesse a ferramenta certa, o reino não seria um fardo, mas uma plataforma de governo. Ele operou com um instrumento antes mesmo de ver o primeiro problema chegar ao seu tribunal. Aquele pedido no silêncio de Gibeon revelou que o preparo invisível de Salomão já estava concluído. O encontro não foi para Deus saber quem Salomão era, mas para que Salomão soubesse que já tinha a identidade de um rei. O que parecia apenas um sonho era, na verdade, a ativação de uma frequência de sabedoria que blindaria o seu umbral por 40 anos. Quando ele acordou, as contas de Israel eram as mesmas e as ameaças nas fronteiras não haviam desaparecido, mas o homem que se levantava daquela cama era outro. Ele não era mais o jovem inseguro. Ele era o portador do código que governaria a era de ouro da sua nação. Antes de eu declarar os nomes que selarão a sua nova identidade, eu te peço um ato de intercessão agora. Clique no botão de curtir neste vídeo. Não faça isso por mim nem para alimentar algoritmos humanos. Faça isso por cada pessoa que neste exato momento está acordando às 3 da manhã com o mesmo alerta no peito que você sentiu. Cada like é uma ponte estendida para alguém que precisa entender que o seu cansaço tem um nome hebraico e uma saída profética. Ao curtir, você sinaliza ao céu que não quer ser o único a receber o instrumento de Gibeon e se posiciona como um canal para que outros também encontrem o caminho do repouso. Eu declaro sobre você agora o seu primeiro nome de identidade, Guardião do Tempo Marcado. Você é aquele que o céu posicionou na torre de vigia da sua própria casa para que o Moed não chegue sem que haja alguém acordado para recebê-lo. Esse nome retira de você a marca da ansiedade e coloca o selo da prontidão. A partir de agora,
O seu estado de alerta não é mais uma patologia da alma, mas um radar espiritual ativado para captar a aproximação do que Deus enviou. Você não é mais uma vítima da espera. Você é o guardião que protege a entrada do tempo determinado. Sendo o guardião do tempo marcado, você recebe a autoridade para discernir os sinais do encontro antes que eles se tornem óbvios para os distraídos. Esse nome te autoriza a olhar para o deserto da sua rotina e enxergar o brilho do farol que corta a neblina da incerteza. Você não será pego de surpresa pelo movimento de Deus, porque a sua alma agora vibra na frequência da expectativa correta. O peso que antes te esmagava agora se torna a bússola que aponta para onde a próxima porta vai se abrir. O seu segundo nome é selado agora sobre a sua testa e sobre as palmas das suas mãos, portador da chave do encontro. Você não é apenas alguém que espera o milagre. Você é quem detém o código para abrir a porta da visitação divina. Esse nome significa que você não entrará na sua nova estação de mãos vazias, mas com o instrumento de discernimento que Salomão buscou em Gibeon. Você foi marcado como aquele que tem a permissão legal do céu para acessar os tesouros que estavam lacrados até este segundo. Com este nome de portador da chave do encontro, você não será mais um espectador passivo das transformações que Deus quer operar na sua mesa de jantar. Você passa a ser o protagonista que abre o caminho para que a paz volte a sentar-se com a sua família. Esse nome te dá o direito de fechar as brechas por onde o tempo e a alegria escorriam e de abrir as comportas de clareza que o inimigo tentou bloquear. Onde houver confusão, a sua presença trará a ordem que a sabedoria de Salomão estabeleceu. E o terceiro nome que completa o seu ciclo de autoridade é este: Sentinela da Virada. Você é aquele que foi enviado pelo céu para anunciar à sua própria descendência que a estação de perdas e de alerta permanente terminou. Esse nome te coloca como o mensageiro da boa notícia dentro do seu próprio lar, sendo o primeiro a ver o sol nascer enquanto todos os outros ainda temem a escuridão. Você é o ponto de inflexão na história da sua linhagem, o marco onde o relógio de areia volta a correr a seu favor. Sendo a sentinela da virada, você recebe a comissão para blindar o umbral da sua porta contra o peso do mundo lá fora. Esse nome te autoriza a declarar que o cansaço do dia não atravessará a soleira da sua casa, garantindo que o seu repouso seja sagrado e o seu despertar seja poderoso. Você não é mais aquele que traz o problema para o jantar. Você é o sentinela que traz a solução para a mesa. A partir de hoje, o clima do seu ambiente familiar é governado pelo seu novo nome, e não pelas circunstâncias externas. Salomão operava exatamente nesta frequência de governo, e é por isso que ele conseguia discernir o que ninguém mais via. Esses três nomes que acabei de declarar sintonizam o seu receptor espiritual para que você pare de captar o ruído da derrota e comece a ouvir apenas o som do seu Moed chegando. Você não está mais sintonizado na frequência da sobrevivência. Você agora é um receptor de alta fidelidade para os decretos do céu. A semente rompeu o inverno e o seu instrumento de governo está agora posicionado para a colheita. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses três nomes. Porque quando você descobrir o segredo que os une, ele perde a principal arma que tem usado contra você em cada segunda-feira de manhã. Há uma fraqueza no ataque dele que só o sentinela da virada consegue enxergar. E é isso que vai garantir que o seu encontro não seja apenas uma emoção passageira, mas um território conquistado. O que eu vou te revelar agora é o que separa quem tem um momento com Deus de quem tem uma vida governada por Ele. Fique atento ao que o silêncio está prestes a quebrar. O adversário não dorme, e agora que você recebeu seus nomes de identidade, a primeira investida dele será cirúrgica. Ele sabe que um guardião consciente é uma ameaça direta ao território que ele tentou ocupar no seu silêncio de inverno. Por isso, a partir deste segundo, o combate muda de natureza. Não é mais uma opressão generalizada, mas um ataque coordenado contra a sua nova autoridade. Eu vou te entregar agora o mapa estratégico das 3 erosões que ele tentará plantar no seu caminho e as 3 armas de contra-ataque que você deve sacar antes do próximo nascer do sol.
A primeira tática é a erosão da comparação. O inimigo sussurrará no seu ouvido que o seu relógio de areia está travado, enquanto o de todos ao redor corre em velocidade de cruzeiro. Ele usará as redes sociais e as vitórias alheias para sugerir que você ficou para trás no calendário de Deus e que o seu Emoed é uma promessa que já caducou. Essa mentira serve para drenar a sua expectativa e transformar a sua prontidão em amargura, fazendo você olhar para o jardim do vizinho enquanto a sua própria semente está prestes a romper o solo. A arma contra essa mentira é o decreto de singularidade. Quando a voz da comparação surgir, você deve declarar em voz alta: a minha trajetória é escrita por mãos que não usam rascunho, e o meu Emoed não obedece a calendários humanos. Não compare o seu inverno com a primavera de ninguém, pois o peso da glória que você carrega exige um tempo de maturação que o mundo não compreende. A sua colheita será proporcional à pressão que você suportou, e ninguém pode colher o que foi plantado exclusivamente para a sua linhagem e para o seu nome de herdeiro. A segunda tática é a erosão da percepção. O adversário tentará fazer você interpretar o silêncio de Deus como uma prova definitiva de rejeição. Para isso, ele encherá a sua casa de ruído estático, pequenas discussões e incêndios cotidianos que servem apenas para abafar a voz mansa e delicada que está tentando te guiar. Ele quer que você foque no barulho do vento e do terremoto para que não perceba o estalo do silêncio que precede o seu encontro. É o ataque contra o seu discernimento, tentando transformar o seu radar espiritual em um simples receptor de estresse. Para vencer esse ruído, você usará a arma da memória do altar. Nos momentos de maior confusão, você deve resgatar no espírito o momento exato em que Deus foi inequivocamente real na sua vida. Esse altar que você ergueu no passado é uma prova legal no tribunal do céu que o inimigo não pode contestar. A memória vence a percepção momentânea. Se ele fez uma vez, a fidelidade dele é o lastro de que fará novamente. Esse registro de milagres antigos é o escudo que silencia o estático e restaura a frequência correta do seu encontro marcado. A terceira tática é a erosão da persistência. O adversário sabe que você está na milha final, a menos de 24 horas da virada, e por isso concentrará o peso de 7 anos de batalhas nos seus últimos passos. Ele quer que você solte a maçaneta da porta exatamente no segundo em que o ferrolho seria liberado. A exaustão que você sente agora não é um sinal de derrota, mas o indicador de que você está atravessando a zona de maior resistência, onde o ar é mais rarefeito porque a altitude da vitória é maior. A arma final é a resistência do último segundo. Não se trata de correr mais rápido, mas de simplesmente recusar-se a sair do umbral da porta. Quando tudo ao seu redor pedir que você caia, você deve fincar os pés e declarar que o sentinela da virada não recua. Essa resistência estática é o que desmoraliza o adversário, pois ele não tem argumentos contra alguém que decidiu que prefere morrer de pé na promessa do que viver sentado na desistência. Mantenha a guarda alta e a respiração controlada. O seu Emoed não admite desistentes e nem recuos estratégicos. Inscreva-se neste canal agora, mas não faça isso como um mero gesto social ou de entretenimento. Faça isso como um posicionamento espiritual do seu receptor para os dias intensos que estão vindo em sua direção. Ao se inscrever, você sinaliza ao céu que decidiu fincar bandeira neste território de revelação e que deseja ser avisado toda vez que o clarim do sentinela tocar. É o ato de dizer que você não quer caminhar sozinho nesta guerra estratégica e que aceita o treinamento constante para governar o seu tempo determinado, com a maestria que Salomão ensinou. Agora que você recebeu o mapa das táticas do inimigo e já tem as armas posicionadas nas mãos, há uma oração de guerra que precisa ser feita. Não é uma oração por mim nem um pedido genérico de auxílio. É um decreto de ativação que eu vou conduzir agora para que cada arma que mencionei se torne carne e osso na sua rotina amanhã de manhã. O selamento final está a um suspiro de distância de acontecer. Feche os olhos, respire fundo 3 vezes e prepare o seu peito para o impacto da última palavra que mudará tudo.
Feche os olhos agora. Coloque as duas mãos sobre o peito. Respire fundo antes de continuar. Senhor, eu coloco diante de Ti este coração que não sabe mais o que é o silêncio do repouso. Eu confesso o cansaço deste corpo, que desperta no terceiro vigia, com o peito apertado, temendo o dia que ainda nem nasceu, enquanto os olhos buscam no teto uma resposta que o mundo não deu. Eu entrego a paralisia destas mãos que tremem diante das encruzilhadas, com medo de repetir o erro de ontem e perder o amanhã por falta de luz e discernimento. E, acima de tudo, eu coloco nesta mesa o peso que atravessou a soleira da porta, o fardo que descarregamos sobre quem amamos, transformando o jantar em um campo de batalha silencioso, onde o amor foi sufocado pelo cansaço do mundo que não deveria ter entrado em nossa casa. Este lugar agora é solo sagrado, e o que foi semeado no rigor do inverno está rompendo o concreto neste exato segundo. Receba agora a sua nova roupagem espiritual, pois o decreto foi emitido e o selo está sobre a sua fronte. Você não é mais o fugitivo da própria rotina, mas o guardião do tempo marcado. Você não é mais o herdeiro de mãos vazias, mas o portador da chave do encontro. Você não é mais aquele que traz a sombra para o umbral da própria casa, mas a sentinela da virada. A estação de perdas está sendo lacrada agora, e o que foi estabelecido no tribunal do céu desce como uma coluna de clareza sobre a sua cabeça para que você governe o seu Moed. Eu te vi nas noites em que você olhava para o teto e o aperto chegava antes do primeiro pensamento. Eu contei cada batida do seu coração acelerado, enquanto o mundo dormia e você sentia o tempo escorrer entre os dedos, temendo que a sua força não chegasse até o amanhecer. Eu estava lá quando você tentava fechar os olhos e a imagem das contas, das lutas e dos ventos contrários era a única coisa que você conseguia enxergar na escuridão do quarto. Eu vi o seu alerta e eu conheço o limite da sua estrutura. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, porque a clareza não chegou a tempo. E no dia seguinte, você acordou com o peso do erro que diagnosticou, mas não soube evitar. Eu vi a sua mão hesitar diante da porta e o seu pé recuar quando o caminho exigia firmeza, mas a sua mente estava nublada pelo medo de falhar novamente. Eu vi quando você buscou conselho no vazio e quando o seu discernimento falhou exatamente no segundo em que você mais precisava de uma direção. Eu vi a sua confusão e eu coloco agora o meu prumo no centro da sua vontade. Eu te vi chegando em casa descarregando o peso que o mundo colocou em cima de você. E eu vi a sua família aprender a não perguntar como foi o seu dia para não despertar o leão ferido. Eu vi o seu silêncio na mesa do jantar, ferindo quem esperava o seu olhar. E eu vi você se escondendo no cansaço para não ter que explicar o que nem você entendia. Eu vi o olhar de expectativa dos seus filhos e netos murchando diante da sua ausência presente, e eu vi o seu coração se rasgar por não conseguir deixar o fardo do lado de fora da porta. Eu vi a sua dor e eu vi a dor deles. Mas hoje, filho meu, eu não chego para te cobrar o que você perdeu, mas para te encontrar no umbral da sua nova história. Eu estou ressignificando o seu alerta e transformando o seu gemido em autoridade de governo sobre o tempo que eu determinei. Receba o que preparei para você no silêncio de Gibeon, pois eu não te chamei para ser esmagado pela coroa, mas para reinar com a sabedoria que eu te entrego agora. Levante a cabeça, pois o sentinela da virada não caminha mais no escuro. A partir de hoje, a sua casa saberá que eu sou o Deus que restaura o tempo determinado. Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado, você está comprometido, você está comissionado, você está enviado, você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. Não diga amém ainda, fique nisto por um instante. Sinta a terra cedendo sob os seus pés e o calor do selamento que acaba de acontecer. A semente que você jurou estar morta no rigor do inverno acaba de romper a superfície, e o cheiro de chuva já não é mais uma promessa distante, é a realidade que toca o seu solo. O solo duro da sua rotina não foi forte o suficiente para segurar a vida que eu plantei.
com intenção no seu DNA espiritual. O inverno passou e o que brota agora não é apenas uma planta, é a sua descendência fortificada pelo instrumento que você estendeu a mão para receber antes que o sol nascesse. Agora você pode dizer amém. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O selo está fresco e é exatamente agora que o adversário vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora será testado na primeira segunda-feira de manhã. Quando a rotina voltar e a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira. Quem foi comissionado sem instrumento caminha no campo aberto sem o que Salomão deixou registrado. A exceção foi aberta no céu. Agora, ela precisa sobreviver ao dia comum. O Código da Sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, mas como companhia para defender o que foi selado. Porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã, e o adversário conta com a segunda-feira. Menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado. Com garantia de 7 dias, e os 2 instrumentos de bônus que ficam com você mesmo se não servir. O ritual do sono do justo e o despertar da clareza ficam com você. O risco é nosso. A mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã. Não depois. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o adversário conta com o depois. Essa voz que sussurra agora, depois você vê, amanhã você decide. Agora não é hora. Essa voz não é sua. Essa voz é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno na sua segunda-feira de manhã. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Conta com o depois agora também. Clica antes do adversário falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra. Há alguém no seu círculo com o relógio de areia travado, sentindo o vento virar as páginas da vida, sem entender que o seu Emioed chegou. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que alguém envie. Esse alguém é você. Isso não é compartilhar um vídeo. É interceder pelo encontro de quem você ama. Agora feche os olhos, respire 3 vezes e permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia, fique.